Olá, Eni. Oi, Aloysio, tudo bem? Tudo bem, e melhor agora que o Senado Notícias Revista está começando. Pois é, e hoje estamos cheios de novidades. O prêmio Berta Lutz agraciou as 26 deputadas constituintes. Segurança pública é tema de debate no Senado. E as notícias do meio ambiente e da sustentabilidade na coluna Momento Eco. O Senado Notícias Revista começa agora. Para comemorar os 30 anos da promulgação da Constituição, o prêmio Berta Lutz agraciou as 26 deputadas constituintes. A homenagem foi em sessão solene comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. No ano em que a Constituição Federal completa 30 anos, o prêmio Berta Lutz homenageou as mulheres que trabalharam na Constituinte em 1987 e 88. Antes da cerimônia, elas se encontraram com o presidente do Senado e falaram da emoção de estarem recebendo essa homenagem. É uma emoção muito grande, misturada com saudade, sabe? Saudade de uma casa que era completamente diferente do que é hoje. Naquele tempo da Constituinte, era uma casa que tinha uma vivência, um movimento, um esplendor, uma participação, uma troca impressionante. 6 homenageadas receberam o diploma in memoriam, porque já faleceram. E 4 constituintes ainda são parlamentares. A deputada Benedita da Silva e as senadoras Lídice da Mata, Rose de Freitas e Lúcia Vânia. Embora pequena, foi uma bancada feminina que deixou marcas históricas na Constituição Federal em vigor, quando lutaram pelos direitos da mulher nas mais variadas frentes. O diploma Berta Lutz foi criado em 2001 pelo Senado e premia todos os anos 5 pessoas que tenham contribuído de forma relevante para a defesa dos direitos das mulheres. Esse ano foi feita uma exceção para homenagear as 26 deputadas que trabalharam na elaboração da Constituição brasileira. Berta Lutz foi considerada uma das principais líderes feministas do Brasil. Ela foi deputada federal e uma das suas lutas foi para garantir o direito às mulheres de votarem e serem votadas. Houve avanço sim, porque as mulheres entenderam que essa casa não estava fechada às oportunidades da representação feminina. Acho que houve um avanço e acho que teremos mais na próxima. O presidente Eunice Oliveira destacou também a atuação da ex-senadora Eunice Miquiles. Em 1979, ela foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira nessa casa do Senado Federal. O presidente Eunice Oliveira entregou flores para as homenageadas. E a procuradora da mulher no Senado, senadora Vanessa Graziotin, lembrou que mesmo em pequena quantidade, as parlamentares constituintes conseguiram colocar no texto constitucional conquistas para as mulheres. As 26 mulheres, que representavam, repito, menos do que 5% da totalidade dos constituintes brasileiros e que foram capazes, naquela altura, no momento de redemocratização do país, escrever uma lei maior da nossa nação, onde a cidadania do homem, a cidadania da mulher, a cidadania do jovem, da criança e do adolescente eram o centro de todas as discussões. O Senado também participou de uma conversa muito especial para discutir a importância das mulheres na política. Em debate, a participação feminina na elaboração da Constituição de 88. As mulheres representavam apenas 5% dos constituintes, mas conseguiram assim mesmo inscrever na Constituição direitos importantes para o sexo feminino. As constituintes eram tão determinadas na defesa das questões de gênero que ganharam até um apelido, Eni, a bancada do batom. Sim. As deputadas federais participantes da Assembleia Nacional Constituinte lembraram que, apesar das diferenças ideológicas e partidárias, a bancada feminina conseguiu sucesso na defesa de uma Constituição democrática. Nós éramos poucas, mas tínhamos um movimento feminista, um movimento feminino muito forte, muito ativista naquele momento e que nos deixou, assim, muito à vontade para fazer as intervenções. O evento faz parte da programação especial para o Dia Internacional da Mulher. A iniciativa é da Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. A militante
militante feminista Shuma Schumacher destacou a importância de campanhas realizadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, criada em 1985. A campanha Constituinte sem Mulher fica pela metade. Essa campanha tinha alguns objetivos. Mobilizar a sociedade, mobilizar as organizações feministas, as organizações de mulheres para participar do processo constituinte a seguir. 2, poder eleger mais deputadas. Para as expositoras, mesmo com os avanços da Constituição de 88 em relação à igualdade de gênero, a sociedade ainda é muito desigual. A senadora Lídice da Mata lembrou da participação feminina ainda tímida na política e pediu mais mobilização das mulheres. Eu acho que a nossa participação política, que está na lei de cotas, que está com fundo partidário, com uma pequena cotinha, nada disso dá conta de resolver essa participação, porque ainda muito tímido e muito pequeno para conseguir mobilizar e trazer as mulheres. Acompanhe agora uma entrevista com a senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher do Senado. Ela conversa com a repórter Dinalva Ferreira sobre a situação das mulheres no Brasil. Vamos dar uma olhada, Eni? Vamos. Senadora, qual que é a situação da mulher brasileira hoje? Olha, lamentavelmente, eu diria que a nossa situação, porque a discriminação contra a mulher, ela acontece no mundo inteiro, não é? É a sociedade de vários países do mundo que tem uma carga de machismo muito forte, porque lá nos primórdios, a mulher, ela tinha uma presença muito importante. Ela era o centro de tudo, não é? Aí depois, quando veio, o homem começou a acumular bens, a mulher passou a ser escravizada, a ter suas funções reduzidas, a mãe, dona de casa e cuidadora do marido, do esposo. Mas com as revoluções a gente foi trabalhar e trabalhando, muita coisa que acontecia no passado continuou a acontecer, não é? Então a mulher é discriminada no mundo inteiro, mas eu diria que no Brasil é pior. Então, no dia de 8 de março, a gente vê paralisações como na Espanha, movimentações em todos os países do mundo a favor dos direitos das mulheres e contra a discriminação. Aqui no Brasil, eu diria que a nossa situação é um pouco pior do que a média nacional, porque os números falam assim, em todos os aspectos, na violência, no salário, na representação política, em tudo. Então, infelizmente, lamentavelmente, a nossa situação é pior do que de mulheres de outros países. Pois é, com relação à violência, a Lei Maria da Penha já tem 12 anos e ainda hoje é preciso votar propostas contra a violência. A gente vê pelos números que a mulher continua sofrendo violência. O que falta? São leis ou realmente cumprir as leis que já existem? A gente vem aperfeiçoando a cada ano. Nós estamos aprovando alguns projetos que mudam o Código Penal e a Lei Maria da Penha. Por exemplo, o crime de estupro coletivo, que foi um projeto de minha autoria, que a Câmara de Deputados acaba de aprovar e nós analisaremos novamente porque houve uma mudança. Acrescentou como crime também a violência íntima dentro do transporte coletivo, que a gente viu muito, não é? Acontecer muitas histórias. Então, a gente está aprovando esses projetos de tipificação do crime cibernético, da exposição, da intimidade da mulher e tudo mais. Mas a gente tem que agir na raiz do problema violência, porque a mulher, por que existe aqui no Brasil uma lei Maria da Penha? Por que nós temos tipificado o feminicídio, como em outros países do mundo tem também, não é? Por que isso? Porque a mulher sofre violência, muitas vezes é morta pelo simples fato de ser mulher. E por que isso? Porque nós, apesar de tudo que já conquistamos, dos avanços que experimentamos, hoje temos um nível de escolaridade superior aos homens, estamos no mercado de trabalho, temos protagonismo na sociedade, mas não estamos empoderadas. Não ocupamos os espaços de direção, não ocupamos os espaços de comando. Vide aqui o Congresso, 10% é a média de parlamentares no Brasil, só 10%. Nós somos os 152
país do mundo. Já na violência, nós somos o 5º. Então, veja, por quê? Porque enquanto a mulher não estiver empoderada, falar no mesmo nível, no mesmo tom dos homens, eles ainda vão ver na mulher um objeto para satisfazer o seu desejo e tratá-la da forma como tratam, não é? Então, é importante combater a violência, é importante atualizar as leis, é importante denunciar. E aqui no Congresso não tem problema nenhum de aprovar esses projetos, mas também só esses. Quando a gente chega com um projeto assim, igualdade no salário entre homem e mulher, pronto, ele já empaca, ele não vai para frente. Quando a gente chega com um projeto, vamos aumentar a licença maternidade, a licença paternidade dos homens, para que eles também ajudem as mulheres, que o que acontece? Aqui, no mundo, mas aqui principalmente, nós somos penalizadas pela função mais nobre da humanidade, que é a maternidade. E isso não é um discurso, isso é um fato. Está aí os dados, 80% das mulheres, depois que saem da licença maternidade, são demitidas. Isso não é justo, não é justo mulher ganhar 25% menos do que os homens, não é? Então, eu acho que a raiz da violência, o problema central, está nisso, na falta do empoderamento. Se a mulher não está empoderada, a mulher não é respeitada. A mulher não é vista como um ser forte que manda. Infelizmente, a imagem que nós temos é o homem que manda e a mulher que obedece. Aquele que faz e desfaz e a cuidadora. Entendeu? Eu acho que é isso que nós temos que começar a enfrentar com mais força. E o que a Procuradoria da Mulher no Senado pode fazer com relação e faz com relação a todas essas questões? Então, que bom. Hoje nós estamos falando da Procuradoria da Mulher no Senado. A Procuradoria é uma estrutura permanente do Senado Federal, faz parte do Senado, eu estou à frente da Procuradoria e o objetivo dela é exatamente esse, dar visibilidade sempre às questões relativas às mulheres. Então, recebemos denúncias, produzimos materiais didáticos, levantamentos, estudos, temos o Observatório da Mulher, isso é muito importante também, não é? E nesse mês de março nós temos programações intensas, temos o ano inteiro, debate às pautas femininas. Senadora, muito obrigada, que no ano que vem a gente tenha mais coisas para comemorar, então. Muito obrigada. Boa essa entrevista, hein, Nir? Muito boa, né? E mostra que a mulher ainda tem muito que avançar, né, Aloysio? Pois é, mas vamos continuar avançando, ano a ano, projeto a projeto, conquista a conquista. Mas vamos de assunto. Eni, você sabia que para abrir uma sessão no plenário ou nas comissões é preciso ter um número mínimo de senadores presentes? Isso mesmo, Aloysio, é o chamado quórum ou número regimental. E no nosso quadro Dica Legislativa, quem vai explicar melhor o que é esse quórum e como ele funciona é a repórter Mariana Abreu. Reunião de condomínio é para poucos. Ainda que os temas discutidos sejam de interesse de todos os moradores, boa parte foge dos encontros. Claro, às vezes bem naquele dia você já tem um compromisso marcado ou precisou ficar em casa cuidando do filho. Mas pode ser que a ausência seja por conta mesmo do cansaço de enfrentar mais uma reunião. O negócio é que sem um número mínimo de presentes, nada pode ser decidido. E aí, os problemas do prédio só vão se acumulando. No Senado, não é diferente. Seja para debater uma proposta, fazer um pronunciamento ou votar uma lei que mexe com a vida dos brasileiros, é necessária a participação de uma quantidade X de parlamentares. O nome disso é quórum, também conhecido por aqui como número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Para fazer um discurso em plenário, é preciso a presença de pelo menos 5 senadores. Agora, se eles forem votar um projeto, o número sobe para 41. É a chamada maioria absoluta. Tem proposta especial, como as que alteram a Constituição, que exige quórum de 3/5, o que dá 49 senadores. Já a reunião para eleger o presidente da casa só começa quando 1/6 deles, 14, estiverem presentes. Votaram sim 61 senhoras e senhores senadores, não 0, abstenção 0. O presidente não vota em votação secreta. O quórum, portanto, de 62. Ou seja, tanto faz se o quórum é grande ou pequeno. O que importa é que sem esse número mínimo de presentes, nada feito. O programa Eco Senado do mês de março estreia neste sábado. Veja agora na coluna Momento Eco o que você vai ver esse mês no Eco Senado com o jornalista César Mendes.
Nesse mês de março, nós preparamos uma edição toda voltada para o tema água. A partir do dia 18, Brasília cedia a 8ª edição do Fórum Mundial da Água, o maior evento do mundo voltado para esse tema. Mais de 40 mil pessoas são esperadas na capital da República. O Senado vai estar presente no evento, tanto que, desde o mês passado, funciona aqui uma subcomissão criada especialmente para essa finalidade. A instalação da subcomissão do Fórum Mundial da Água aconteceu em fevereiro, no plenário do Senado. Eu que sou de um estado sofrido com essa questão, tivemos, lamentavelmente, 5 anos seguidos de seca, tenho a obrigação, por dever, inclusive de ofício, de representar o povo do meu estado e participar e defender sempre essa questão de meio ambiente e, quando se trata de recursos hídricos, mais importante ainda. Ao mesmo tempo em que vai sediar o maior evento do mundo para discutir os problemas relacionados com a água, Brasília vive há mais de um ano a realidade do racionamento. O Ecosenado mostra para você como os moradores da cidade estão enfrentando esse problema. No Riacho Fundo, cidade satélite situada a 20 quilômetros do centro de Brasília, visitamos a residência de Cícero Gonzaga, que nos mostrou o sistema de reaproveitamento de água que ele mesmo instalou em sua casa. A água dessa máquina saía daqui e ia para o esgoto. Hoje, ela é reaproveitada. Eu comprei esse balde onde ele não conseguiu comportar a água da máquina. Foi comprado esse tambor, que pega 80 litros de uma lavagem de roupa. Hoje é aproveitada essa água para a lavagem de quintal, descargas. Não perca, hein? O programa Ecosenado estreia neste sábado, às 9 da manhã, com reprise às 7 da noite. A Luísa, essa semana foi movimentada no Senado, hein? Foi sim, Eni, não faltaram notícias na página da Agência Senado. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, a principal notícia era a audiência realizada pela Comissão Senado do Futuro sobre a crise hídrica e o Fórum Mundial da Água, que vai acontecer em Brasília durante o mês de março. O projeto, que integra o sistema de segurança, vai ser votado na Câmara dos Deputados em regime de urgência na próxima semana. Esse foi o destaque da página da Agência Senado na terça-feira. E na quarta-feira, Luísio, a Agência Senado mostrou que o projeto que legalizava os jogos de azar e a reabertura dos cassinos no país foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta ainda vai ser analisada em plenário. E na quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, o destaque foi para a aprovação de 3 projetos de combate à violência contra as mulheres. Os projetos fazem parte da pauta apresentada pela bancada feminina ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, no mês da mulher. A situação da segurança pública no país foi discutida em plenário por senadores, ministros e convidados. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu a integração do sistema de segurança. O projeto deve ser votado na próxima semana na Câmara dos Deputados. O presidente Eunício Oliveira disse que a violência é um problema que afeta todos os brasileiros. Ele defendeu a integração das forças de segurança e reforçou: o Senado continuará trabalhando para dar respostas aos cidadãos. É uma responsabilidade dos estados e do país e da nação, prevista como está na Constituição. Mas esse Senado, o Congresso Nacional e o governo federal têm, acredito eu, o dever de estreitar a parceria com os estados e municípios para reduzir já os índices de insegurança Brasil afora. A atuação do Ministério Público no combate ao crime, o fortalecimento das corregedorias das polícias, o controle do sistema prisional, a integração das guardas municipais e a coordenação de esforços entre a União, municípios e estados com a sociedade foram alguns desafios apontados pelos participantes como fundamentais para a melhoria da segurança pública.
Se nós continuarmos nesse nível de violência, nós não conseguiremos suplantar os outros problemas. Dificilmente nós vamos ter crescimento econômico, dificilmente nós vamos ter investimentos. Segurança pública se tornou um caso de urgência e de emergência, praticamente uma UTI. Quando falamos de segurança pública, por que não falarmos da grande necessidade de envolvermos as nossas comunidades nas discussões? A criação do Ministério da Segurança Pública foi apontada por alguns debatedores como um remédio necessário. Para o secretário executivo Gilson Libório, o Ministério da Justiça vai continuar colaborando para a segurança pública nacional. Não teremos a quebra da continuidade dos trabalhos, né? Foi feita reunião com o ministro Jungmann, aonde passamos todos os trabalhos desenvolvidos, onde foi passado o nosso planejamento estratégico para esse ano e também para o ano seguinte. O ministro Raul Jungmann destacou que a crise na segurança pública ameaça a sociedade, as instituições e a democracia. Este é um desafio que nós temos. É um desafio que nós temos que enfrentá-lo. É um desafio que nos ameaça. É um desafio de levar a universalização dos direitos à segurança a todos os brasileiros e brasileiras, para que eles possam viver em paz, para que eles possam ter sossego, para que eles possam acreditar, inclusive, de que a democracia é o melhor remédio para esse tipo de problema, para esse tipo de situação e, sobretudo, para esse tipo de ameaça que alcança indistintamente a todos nós. Vários senadores manifestaram preocupação com a violência no país. Então, acho que nós temos uma oportunidade gigantesca de discutir questões estruturantes. Para você resolver isso, tem que ter inteligência, investigação, não é só com a guerra na ponta. Não são esses jovens apenas que são aí os transportadores e os pequenos aliciadores de estudantes nas portas das escolas, mas exatamente aqueles que são os responsáveis por essa estrutura montada que comandam essas facções que são hoje mais poderosas do que o Estado brasileiro. Juízes federais convocaram greve de um dia para pressionar o Supremo Tribunal Federal a manter o auxílio moradia. No Congresso, senadores defendem a votação de projetos que acabem com o benefício. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidirão no dia 20 de março sobre a manutenção do auxílio moradia dos juízes federais, que anunciaram uma greve de 24 horas no próximo dia 15. Roberto Requião defendeu a votação de projetos que acabem com o benefício. Segundo ele, essa é uma alternativa à impossibilidade de o Congresso Nacional apreciar uma proposta de emenda à Constituição com o mesmo teor devido à intervenção no Rio de Janeiro. Entre as alternativas estão mudanças na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e nas demais legislações que tratam do pagamento do auxílio moradia. Requião já apresentou o relatório da PEC do senador Randolfo Rodrigues pelo fim do que chamou de regalia. A PEC pode ser substituída por leis, uma lei mudando a lei alemã e outra lei para o conjunto dos outros agentes públicos. E pode ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal também. Mas, na verdade, quem legisla é o Congresso. E o Congresso está se furtando a tomar uma atitude. Isso também não é muito... é vergonhoso. Para a senadora Ana Amélia, o auxílio moradia deve ser extinto para todas as categorias, inclusive para os políticos. É a parte que eu concordo nesse aspecto, não com a greve, mas concordo nesse aspecto, que seja retirado o auxílio moradia de todos os poderes, não só do Poder Judiciário, mas também do próprio Poder Legislativo, que é a casa que eu represento. Como eu não recebo, desde que eu assumi aqui, eu recusei esse auxílio moradia, eu penso que posso ter autoridade moral para dizer que não é justo esse tratamento. Segundo o Ministério do Planejamento, 17 mil juízes federais recebem a média de R$ 4.377 mensais de auxílio moradia. No ano passado, foram gastos com o pagamento deste benefício a integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, a exemplo de magistrados, ministros de estados, políticos e militares, 817 milhões de reais. O montante equivale à quase totalidade dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública.
O programa Inclusão mostra o drama de meninas e adolescentes que se casam antes de completar 18 anos. Um projeto de lei em análise no Congresso vai alterar o Código de Processo Civil e proibir essa prática. Diga não ao casamento infantil. É o tema do programa Inclusão que estreia neste sábado, às 8 horas da manhã, com reprise às 3 da tarde. E no domingo também tem reprise, nos mesmos horários, 8 da manhã e 3 da tarde. A violência contra as meninas começa muito cedo. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial, onde mais acontece casamento infantil. E está em primeiro lugar entre os países da América Latina. A idade de crianças e jovens que se casam varia de 10 a 17 anos. A maioria desses casamentos é informal. Veja como essa prática é nefasta ao desenvolvimento das meninas no programa Inclusão. Diga não ao casamento infantil. Senadora, é uma estatística muito triste para o Brasil, para as meninas brasileiras, né? O que a senhora acha que pode ser modificado para acabar com essa atrocidade? Olha, o Brasil está sendo visto no mundo com estatísticas negativas em muitos setores, e esse é um deles, um que preocupa, né? Principalmente porque tem a questão feminina, a questão da mulher, a questão da menina, né? Então é preocupante, mas tem tudo a ver com... É uma questão social, mas que tem tudo a ver com a educação. Hoje, cada vez mais, o Ministério da Educação está fomentando essa ideia de não discutir essas coisas na escola, né? Então, se não discutir na escola, vai discutir aonde? Então, o casamento, a menina com 15 anos, 13 anos casando, é criança, nem o formato do corpo está pronto, né? E, além disso, geralmente casam com pessoas mais velhas, que não tem nada a ver, não tem identidade cultural, não tem identidade afetiva, inclusive. As crianças têm direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. E estes direitos serão outorgados a todas as crianças, sem qualquer exceção, distinção ou discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra natureza, nacionalidade ou origem social, posição econômica, nascimento ou outra condição, seja inerente à própria criança ou à sua família. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. É isso aí.